Agora vem aqui comigo, porque a gente vai ter uma aula de pintura. Olha que beleza! Na verdade, a gente vai aprender o que usar no lugar certo, em cada lugar, né? Porque tem material certo para cada superfície, tá? E aí vem o resultado que a gente espera. Então não dá para usar o que você quiser em qualquer lugar, porque pode não ficar bom. Quem ensina pra gente é a artesã Lua Barbosa. Seja bem-vinda. Bom, meu amor. Maravilhosa. Ai, Tá aqui saudade uma de pessoa vocês. querida. Ela é uma doçura. Sabe uma doçura? Um pote de mel Né? falando de Ah. Vamos lá. Eu adorei essa pauta, porque assim, na verdade, todo mundo sabe muita técnica, né? Se a gente entrar na internet, a gente vai aprendendo, mas saber escolher, às vezes, Eu sugeri isso porque muitas vezes a gente está assistindo live ou fazendo live e as pessoas falam assim, nossa, mas isso é tão lógico. Tem coisas que não é, porque todo dia tem alguém começando, Cláudio. Então eu vejo pessoas começando a trabalhar uma peça sem a preparação. Isso me preocupa, porque se eu estou ensinando e não ensino da forma certa, quando ela entregar o produto final para a pessoa, eu tenho um porta-maquiagens no meu banheiro que está há 5 anos lá, onde pega vapor, pega tudo. Por quê? Por exemplo, uma peça de MDF. Se você não usar uma goma laca para proteger a peça de MDF antes de você passar a tinta, você passa direto. Aí tem pessoas que falam, nossa, antigamente eu fazia, não tinha a tal da goma laca. Químicos estudaram para produzir tudo isso para a gente ter um trabalho perfeito, entendeu? Tem muita gente que faz muitas misturinhas em casa, a gente avisa, como hoje, por exemplo, teve uma pauta sobre produtos de limpeza que estão misturando e eu vi que até faleceu uma senhora por causa disso. Não usem misturinhas. Os químicos, eles estudam para preparar um produto bom para você usar. Então, nunca pegue uma peça sem antes passar a goma laca incolor. Olha, ela parece um melzinho, né? E tem a indiana. Em gesso, eu gosto de passar a indiana, porque se você pintar uma peça de gesso, pintar e não colocar essa base primeiro, você vai pintar e não vai ter. E na madeira, a incolor. Gesso, indiana, que é uma marronzinha que parece um chazinho. Madeira, a incolor. Primeira coisa. Aí você vai preparar a tua peça. Aí você fala assim, nossa, eu pintei tudo, por que eu tenho que lixar? Você usou a primeira cor que você vai usar, aí você vai partir para uma lixa 80, que é uma lixa mais grossa, antes de pintar. Passei a goma laca, secou, eu vou lixar ela toda. Ah, mas eu passei a goma laca, vou lixar? Vai lixar, deixo ela lá, passa uma segunda demão, tá preparada a tua peça. Passei essa primeira demão de tinta. Eu vou pegar essa lixa 80. Tá vendo a abrasidade dela, como ela tira aqui? Que é diferente da 400, que é acabamento. Então, 80 é para limpar o grosso da tinta. E a 400 é para finalização de material da peça. É a última coisa que você faz depois de lixar, aí você enverniza. Tá? Ponto entendido? Pincéis. Muita gente, a gente fala durante uma aula, o que é uma trincha? Isso é uma trincha, gente. Aquele pincel feinho que está jogado no quintal, que é ótimo para você fazer o quê? Isso é uma trincha. Tá vendo como ela está velha minha? Tem um pedacinho soltando aqui. É pincel velho. Para que serve a trincha? A trincha eu vou abrir ela assim e vou fazer aquela velha pátina. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. É para isso que serve uma trincha, para você fazer uma pátina seca, tá? Próximo pincel, pitois. Eu tenho mania de falar para as minhas alunas, vamos acordar o pincel, que é você fazer isso, porque às vezes ele está grudadinho. Então, você pode fazer o quê? Molhei um pouquinho na água, vou pegar um pano, secar bastante. Para que serve um pincel pitois? Não é para dar esse acabamento, que foi feito com esse aqui, que é um pincel de cobertura. Esse pincel de cobertura é para isso, para eu pintar a minha peça. Se ele for um pincel de qualidade, você viu que ele já ficou lisinho? Senão você vai passar um rolinho em cima. O pitois, ele é para isso. Você colocou a tinta, tira o excesso dele bastante, porque tem gente que usa stencil e pega ele carregado. Aí borra tudo. Borra tudo. Então você tem que tirar o excesso. Em movimentos circulares, você vai fazer isso.
Jeito certo de tirar stencil. Você segura aqui, levanta aqui. Tá vendo? Não teve borrão. Se eu quero uma pintura mais chapada, olha a diferença. Então, vocês têm que ter o material certo e aprender a trabalhar com o material certo, tá? Perfeito. Outra coisa, isso aqui o pessoal tem usado muito, que é para acabamento é para pintura de tecido de seda. Quem ensina a pintar seda, é verdade. elas usam. É um pincel chamado, se eu não me engano, é chamois. Eu esqueci o nome dele, mas se eu não me engano é chamois. Esse pincel também você pode usar para dar cobertura. Tá vendo? E sempre secou, deu segunda mesa. Tá vendo como ele dá uma diferença do pincel aqui, que ele fica mais reto, e esse daqui, com o chamois, já consigo um outro efeito, ó. Sim. Mais tipo uma pátina, Aham. tá? E existe também... Já faz como se fosse uma textura. né? Exatamente. Então, aqui eu tenho o liso, que você pode passar um rolinho, aqui o chamois. Aqui nós temos a demonstração do Pituar, pituar para fazer o stencil. Aqui a trincha, que eu fiz a pátina. Aham. E a trincha também, você, por exemplo, digamos que eu tô com uma tinta verde. Você pode fazer aquela graminha que você faz nos vasinhos. Legal. Você pode fazer outros efeitos com ele. Então, aprenda a usar os pincéis certos, que você vai fazer tudo direitinho. Mas segura aí que eu tô vendo que você tem mais coisa pra ensinar pra gente. Porque tem aí rolinho, crespinho, escovinha de dente, pincel fininho. Eu vou voltar já já. Quero aprender mais. Tô amando. Vocês também? Quero opinião! Vai lá, deixa a sua opinião pra gente. Cláudia Tenório Oficial é o meu Instagram. Vida Melhor Oficial é o Instagram do programa. Porque a gente precisa caminhar assim com essa troca, né? Que assim a gente pode entregar sob medida o programa que você gosta, que você espera, tá certo? A Barbosa com uma aula diferente, porque a gente tá acostumada a técnica. E ela hoje tá trazendo o material correto para cada superfície, o material correto para você fazer, para ter o resultado que você espera, né? Outra coisa que as pessoas têm muito medo de fazer quando você fala, vamos aprender a sombrear? Tem muita aula que as pessoas falam, ai, sombreia, ela acaba de fazer a peça, professora, sombreia. Não é difícil, gente. Isso aqui é um pincel chanfrado, ó. É um pincel angular que se fala, tá? Ou chanfrado. Então, esse pincel, ele deve ser hidratado, você tira o excesso, você vai na tinta e pega a pontinha dele com... Olha lá, só a pontinha. Gente, eu aprendi a fazer sombreado na maquiagem com as artesãs, porque eu não tinha noção. Eu olhava esse pincel chanfrado e falava, por que será que serve isso? Tem muito pincel Eu falo que esse aqui, quando eu tenho ele, eu passo no rosto e falo, olha a maciez. Então, chanfrado nada mais o segredo. É a mesma coisa pra fazer o sombreado no rosto. Apoia seu braço, sua mão na peça. Olha lá. Sem apoiar na peça, fazer assim não vai dar certo. Sujei, vou tirar de novo o excesso, vou pegar a pontinha. Apoia. Olha lá. Já sai o degradê. Ele ficou... não ficou do jeito que você quis, você vai vir aqui, aqui mesmo você vai esticando. Olha lá. E vai fazendo o seu sombreado. Outro sombreado que o pessoal tem usado muito é um pincel de maquiagem. Esse é de maquiagem, né? Você coloca aqui, você vai tirar o excesso. Coloca nele todo. Ele vai ficar nele todo quando você espalhar. Tá. E você vai fazer a borda da sua peça assim, ou até mesmo assim, ó. Tudo é mão leve, tudo é técnica e treino, ó. Tá. Fiz toda a peça aqui, entendeu? Todo pincel você deve colocar, deixa eu avisar uma coisa. Você não lava pincel de goma laca em água. Acabou de passar o pincel de goma laca, você vai colocar no álcool de molho. Aí você deixou uns 5 minutos no álcool, vai pegar ele, vai limpar o pincel que você usou para passar a goma laca, já pode guardar. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou falar uma dica que eu faço que as pessoas falam, como você trata os seus pincéis?
Eu lavo, normal, com detergente. Depois eu passo creme de corpo, hidratante. Você pega um pedaço de insufilme, sem lavar. Enrola. Papel filme. Freezer. No freezer? Plástico você guarda? filme. Freezer. Depois de... No outro dia, você já pode tirar e deixar eles deitados. Outra coisa, nunca lavem seu pincel e deixa secando assim. Está errado. E nunca guarde sujo, Porque né? a que é pior. ponta porque a ponta do seu pincel, por exemplo, esse aqui, se eu deixar ele assim, quando eu for tirar no outro dia, ele vai estar torto. Tá torto. E secagem de pincel, nunca assim. Ele entra na virola, isso aqui chama virola, apodrece o teu pincel. Pincel você tirou, secou, ele deita pra secar. Pode secar com secador? Não precisa, porque você vai usar no outro dia, Tá. né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Ah, rolinhos de textura. Nós temos alguns rolinhos de textura que o pessoal tem medo de usar. Esse é o cabelinho de anjo, esse aqui é igual esponjinha de cozinha. Você nunca passa aqui na tinta, você passa aqui na tinta primeiro e faz o seu efeito. Tem gente que passa aqui e vai passar o rolinho em cima. Não, tá. é isso aqui, ó. Eu distribuí no rolinho. Esse aqui para kit de bebê, meninas, Sucesso, né? invistam, tá? Caro, né? Não, às vezes o material pode até ser caro, Cláudia. As pessoas falam, tal coisa é cara, mas eu tenho isso aqui Há anos. quando eu era parceira dessa empresa, antes da pandemia. São 7, 8 anos que eu tenho isso aqui, é conservar. Algumas pessoas têm estranhado que a lixa de unha a gente usa para fazer isso na decopagem. Isso aqui é ótimo para tirar o papel, lixa de pé. Então eu fiz uma decopagem, vou lá, principalmente papel. Entendeu? Mais Essa prático, é mais né? para guardanapo. Maior. Essa é porque ela é mais áspera. Maravilha. Eu espero ter dado uma orientação boa para quem não sabe como começar. E se vocês me seguirem no Instagram, eu coloco uma lista, quem me chamar no Instagram, eu coloco uma lista do material básico que vocês precisam para começar a fazer o artesanato. Não sai por aí comprando um monte de coisa não, que não tem necessidade. Ótimo. Então você vai fazer isso. Já vai pedir pra ela lá no Instagram dela, que é Caçadora de Sonhos 62. Caçadora de Sonhos 62. Esse 62 dedura a idade. Já tô até entendendo aqui que você Não sou nasceu terceira em idade. 62. Não sou Você terceira nasceu em idade. 62? Sim, senhora. Tá vendo? Ó, Sou terceira Caçadora de Sonhos 62 e no YouTube Caçadora de Sonhos. Meu amor, muito obrigada. Deus te abençoe. Parabéns Da cabeça pelo aos aniversário. pés. Ai, beijinho pro Bruno, Obrigada. meu neto que fez aniversário também esse mês. É um Bruno, mês só de gente boa. Beijo, é mesmo. Eu sou fã dessa turma que é de abril e maio. Ah, por que será? Taurinos são. Não, mas é uma turma maravilhosa. É? Não. Vocês gostam também? Me conta, quero saber. Eu adoro saber a opinião de vocês. Eu sonho com um programa de auditório. Já falei isso aqui 500 vezes. Por quê? Porque eu queria ir aí, conversar. E aí, você acha mesmo? Seria bom, né? Essa interação é tudo de bom.